Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso novo quadro Bruna, me ajuda? E hoje eu vou trazer o tema sobre TDAH. Esse livro eu recebi da psicóloga Luciana Tisser, ela me enviou. E ele se chama Por que eu tenho dificuldade de atenção? Crianças entendendo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Esse livro é da editora Sinopsis. Vamos lá? Muitas crianças têm dificuldade de prestar atenção, principalmente na sala de aula. Algumas, enquanto os professores estão explicando a matéria, vão longe em seus pensamentos. Algumas até falam que vivem com a cabeça no mundo da lua. Outras ficam desenhando ou conversando com os colegas e acabam não prestando atenção no que deveriam. Também tem aquelas que se distraem com qualquer coisa, por exemplo, um colega que espirra, um lápis que cai no chão, um colega que conversa ao mesmo tempo em que a professora está explicando. Antes de tudo, você precisa entender o que é atenção, ok? Informação. Atenção é a função que permite o cérebro ficar ligado, conectado ao que acontece no mundo à sua volta. Ela é importantíssima para que a gente possa aprender e memorizar as coisas. É a porta de entrada para o que a gente aprende ir para dentro do nosso cérebro. Sem ela funcionando bem, tudo fica mais complicado. É difícil para a criança. O problema é que para a atenção funcionar bem, ela precisa manter o foco atencional e para isso ela precisa do controle da inibição de interferências. Então, o cérebro, para ficar atento, tem que contar com a ajuda do senhor foco atencional e da dona inibição de interferências. Você sabe o que o senhor foco atencional e a dona inibição de interferências fazem? O senhor foco atencional existe para que o nosso cérebro possa prestar atenção no que é o foco principal. Por exemplo, quando estamos em uma sala de aula, devemos prestar atenção no professor e no que ele fala. Neste momento, o foco é o professor. Alguém duvida? Então, o foco atencional é a capacidade de mantermos atenção no que é o principal do momento. A dona inibição de interferências faz com que a gente impeça nosso cérebro de desviar a atenção para outras coisas e exige que ela fique apenas no foco principal. Ela é muito ciumenta e não gosta que o cérebro pense em outra coisa ou se distraia com outras coisas. Ela impede que a criança mude a direção do foco principal de atenção. Quando tudo isso está funcionando bem, o cérebro, com a ajuda do senhor foco e da dona inibição, consegue fazer a criança prestar atenção. O problema é quando isso não funciona bem. Vamos entender o que acontece quando as crianças têm dificuldade de atenção? Você já ouviu falar em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH? O TDAH em crianças pode fazer com que aconteçam dificuldades de prestar atenção. Existem 3 tipos de TDAH. TDAH só desatento, TDAH só hiperativo e impulsivo e o trio TDAH desatento, hiperativo e impulsivo. O que significa e o que acontece com a criança que tem TDAH do tipo desatento? O senhor foco e a dona inibição não conseguem trabalhar direito porque são atormentados pelo TDAH tipo desatento. E pode acontecer as seguintes situações que dificultam a vida da criança. Por exemplo, a criança não presta atenção e pode cometer erros por descuido. Por exemplo, em um trabalho ou prova, pode pular e esquecer de fazer uma questão. A criança tem dificuldade em manter o senhor foco. Por exemplo, quando o professor está falando, constantemente fica pensando em outras coisas e quando volta a atenção para o professor, já perdeu um bastantão da explicação e fica perdido na aula. Pode parecer não ouvir quando lhe chamam, pois está com a atenção e pensamentos longe. Por exemplo,
fica desenhando e não se dá conta que estão falando com ela. A criança tem dificuldade para organizar suas tarefas e atividades. Por exemplo, organizar trabalhos e temas, seguir datas e entregar as tarefas na data combinada. A criança tem dificuldade para começar tarefas que exijam um esforço do cérebro. Por exemplo, dificuldades de iniciar uma leitura quando percebe que o texto é grande. A criança tem dificuldades em organizar seu material escolar. Por exemplo, perde coisas importantes para a aula. A criança se distrai com muita facilidade quando ouve um barulho e se envolve frequentemente em conversas com os colegas, quando a professora está ensinando. Quanta coisa esse danado do TDAH, tipo desatento, pode prejudicar as crianças, não é? Agora vamos entender o que significa e o que acontece com a criança que tem TDAH do tipo hiperativo impulsivo. A criança não consegue ficar muito tempo sentada, levanta frequentemente na sala de aula quando era para permanecer sentada. A criança não consegue ficar parada, fica remexendo mãos e pés na cadeira quase todo o tempo. A criança está sempre a mil pelo Brasil, como se tivesse um motor dentro dela. Acaba batendo-se em objetos, mesas e cadeiras por correr em momentos que não poderia. A criança fala demais e está sempre interrompendo os outros. E acaba contando histórias misturadas por falar demais. A criança tem dificuldade para esperar a sua vez, pode intrometer-se nas brincadeiras dos outros ou interromper constantemente o professor quando ele está explicando alguma coisa. A criança responde antes de pensar e depois pode até se arrepender. A criança pode ficar muito braba antes mesmo de pensar sobre uma situação que aconteceu, bater nos outros e se envolver em brigas. Imagine, então, como pode ser mais difícil para a criança ter o trio TDAH, desatento, hiperativo e impulsivo, em que ela tem dificuldade de manter a atenção e ainda tem um comportamento muito agitado. Então, como a criança pode ser ajudada e se ajudar para vencer o TDAH? O melhor tratamento é o tratamento médico, em que, às vezes, a criança vai tomar uma medicação para domar o TDAH, junto com o tratamento psicológico, para ajudá-la a conseguir lidar melhor com as dificuldades que pode sentir. Agora que você já sabe o que é o TDAH e como ele pode dificultar muitas vezes as coisas para as crianças, irá conhecer alguns exercícios para você mesmo domar o danado do TDAH. E eu vou contar sobre esses exercícios no próximo vídeo. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo sobre TDAH. Um beijo e tchau, tchau!